O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Quando Jesus chegou a Betânia, encontrou Lázaro sepultado havia 4 dias. Betânia ficava a uns 3 quilômetros de Jerusalém. Muitos judeus tinham ido à casa de Marta e Maria para as consolar por causa do irmão. Quando Marta soube que Jesus tinha chegado, foi ao encontro dele. Maria ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus: Senhor, se tivesses estado aqui, meu irmão não teria morrido. Mas, mesmo assim, eu sei que o que pedirdes a Deus, Ele te concederá. Respondeu-lhe Jesus: teu irmão ressuscitará. Disse Marta: eu sei que ele ressuscitará na ressurreição do último dia. Então Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. Todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá jamais. Crês isto? Respondeu ela: sim, Senhor. Eu creio firmemente que tu és o Messias, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra de Deus perdoe os nossos pecados. Amém. Queridos filhos e filhas, neste santuário de Nossa Senhora de Guadalupe e Jesus das Santas Chagas, reunidos estamos, como toda terça-feira o fazemos, mas hoje de modo particular, no dia de finados, para rezar pelos nossos falecidos. E se estamos aqui rezando, é porque uma certeza nos move: Cristo ressuscitou dos mortos. Repita comigo: eu creio, Senhor. Eu creio, Senhor, na ressurreição. na ressurreição. É por crermos que Ele venceu a morte, é que nós nos conformamos e ao mesmo tempo esperamos, confiantes nas nossas preces e orações. Filhos queridos, o evangelho de hoje, que acabamos de ouvir, narra aquilo que todos nós passamos. O sofrimento com a morte. A reflexão que a própria morte nos traz. Mas ao mesmo tempo, em meio à dor, ao sofrimento, ao sentimento de perda, a dinâmica de encontrar em Jesus a nossa esperança. Há 2 anos que não víamos em tão grande escala
a morte de tantas pessoas. Mais de 600 mil pessoas no Brasil e quantas no mundo, por uma pandemia que eu e você não pensávamos passar. Nós pensávamos na pandemia muito longe. A gripe espanhola, a peste negra. Mas nós não esperávamos passar por isso. Mas não só passamos, estamos passando com todo o cuidado que isso requer. Quantas famílias hoje não estão vivendo um primeiro finados mais dolorido por uma perda recente? Mas todos nós temos em nossas famílias conhecidos, amigos, se não pela Covid, pela própria história, há tempo de nascer, há tempo de morrer, há tempo de sorrir, há tempo de chorar, que já partiram. Quando nós vemos este fato, Jesus tinha os seus amigos, amigos queridos, e o evangelista não economiza em dizer que ele chorou. Chorou quando ficou sabendo da morte de Lázaro. Lázaro e suas duas irmãs, Marta e Maria. Não eram muitos os lugares onde nosso Senhor era bem recebido, mas nesta casa em Betânia, Ele era muito amado. E o que nós escutamos hoje é uma mulher, Marta, representando a nossa própria dinâmica da vida. Sabemos da ressurreição, mas como é difícil lidar com a perda. Ela mesma recorre a Jesus dizendo: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. E de fato dentro de nós não queremos morrer. E por nossa decisão, ninguém morreria. Até essa era a decisão de Deus. Não nos fez para a morte. Tanto que quando a morte entrou pelo pecado, Ele veio em Cristo destruir a morte e dar a eternidade. Mas Marta significa aqueles momentos difíceis que todos nós passamos, seja pela perda de um pai, de uma mãe, de um filho, aquele momento agonizante e terrível de se dar conta, a vida terminou. A vida aqui neste mundo terminou. Marta está inconsolável. Senhor, se estivesse chegado antes, meu irmão não teria morrido. E quantas vezes a gente reza, suplica e pede para que a pessoa não morra. Quantas vezes a gente suplica, mas nós não conseguimos escapar da morte. A morte é nossa companheira e irmã, como dizia São Francisco de Assis. Mas isso não é o fim. Santa Teresinha vai dizer que a nossa breve estadia aqui é uma breve estadia entre duas grandes eternidades. Aqui é uma passagem, meus irmãos. É uma passagem. Por isso, Jesus, mesmo com o coração sofrido, Ele lembra Marta: Marta, você crê na ressurreição, Marta? Eu creio, Senhor. Mas aí Jesus inova dizendo: esta ressurreição que você crê, sou eu. É diante deste elemento que nós nos encontramos na missa. Rezar pelos falecidos, rezar pelos que partiram, acreditar que Jesus é a ressurreição, é a vida. É saber dimensionar a nossa dor, é saber repensar o nosso sofrimento. Mas eu digo que hoje, quando pouco se pode fazer
para os mortos, muito se pode rezar por eles. Flores, como é bom. Mas as flores não são para os mortos, é para mim e para você. Como diz Santo Anselmo, flores murcham, velas se queimam. Por mais bonito que seja o túmulo por fora, é apenas um túmulo que o tempo corrói. Para os mortos, rezar. Para os nossos queridos e amados, parentes e conhecidos, oferecer aquilo que nós temos de mais precioso e valioso na terra, a Santa Missa. Mas, meus irmãos, finados, é um profundo aprendizado para mim e para você. Porque hoje, é impressionante que quando obrigatoriamente um feriado, eu e você temos que encarar a morte, que ninguém escapa. Não é para o desespero, é para valorizar a vida. Santo Antônio de Pádua diz: quem se humilha no pensamento da morte, porque no fundo é isso. E não digo negativamente. Quando hoje a gente olha no espelho e pensa, minha hora vai chegar, vai. Se é hoje, se é amanhã, não sei quando, vai. Então não deixa de ser e humilhação no sentido positivo. Humildade nunca é negativo. Talvez a morte seja aquela que nos faça refletir a grande virtude da humildade. Para que tanta coisa? Para que tanto nariz empinado? Para que tanta separação, distinção, ofensas? Santo Antônio de Pádua diz: quem se humilha no pensamento da morte, acaba por pôr em ordem a sua própria vida. E leva a ficar mais atento ao que rodeia. Quem pensa na brevidade da vida, deixa de ter uma vida ociosa, se anima por fazer o bem e conduz a sua vida para a eternidade. É impressionante, porque hoje nós rezamos por eles, oferecemos a missa pelos falecidos, mas nós também somos chamados, e aqui São Cipriano tem algo a nos ensinar. Quando partimos desta vida, já não é possível mais penitência, nem conversão. Então, compreendamos que é nessa vida que se perde ou se ganha. Forte isso, né? É nesta vida que se perde ou se ganha. Por isso, nós somos chamados a lembrar que São Francisco de Assis nos diz que quando nós tivermos que abandonar esta terra, ninguém vai levar consigo o que recebeu. Porque tudo que recebemos fica. Só iremos levar para lá tudo aquilo que eu e você damos. Tudo que foi doado e não recebido. Doado no amor, doado num coração enriquecido de bondade, sacrifício e temor a Deus. Meus irmãos,
Hoje nós temos a graça de estarmos vivos para celebrar os finados. Não sabemos o ano que vem, se nós não estaremos do outro lado. Então, enquanto estamos deste, rezemos por aqueles que já partiram. Mas estando deste lado, façamos o processo que Marta fez. Não de pronunciar, mas de viver mais e mais Jesus, a ressurreição e a vida. Nessa Covid, alguns me perguntaram se esse ano eu faria missa no cemitério como sempre fazíamos. Ainda não é tempo. O ano que vem talvez. Mas meus irmãos, a morte chegou muito perto de nós. Mas será que o ser humano, diante dessa proximidade da morte, se tornou uma pessoa melhor? Então não vamos pensar nos outros. A vizinhança com a morte me fez uma pessoa mais sensata, humilde, misericordiosa. Me fez uma pessoa mais voltada para Deus, valorizando aquilo que é essencial como família. Sem ser repetitivo, mas eu gosto muito deste texto. Até coloquei no Instagram. A morte não é nada. Eu somente passei para o outro lado do caminho. Eu sou eu, vocês são vocês. O que eu era para vocês, eu continuarei sendo. Me deem o nome que vocês sempre me deram. Falem comigo como vocês sempre fizeram. Vocês continuam vivendo no mundo das criaturas. Eu estou vivendo no mundo do Criador. Não utilizem tom solene ou triste. Continuem a rir daquilo que faziam-nos rir juntos. Rezem, sorriam, pensem em mim, rezem por mim. Que meu nome seja pronunciado como sempre foi, sem ênfase de nenhum tipo, sem nenhum traço de sombra ou tristeza. A vida significa tudo o que ela sempre significou. O fio não foi cortado. Por que eu estaria fora de seus pensamentos, agora que estou apenas fora de suas vistas? Eu não estou longe, apenas estou do outro lado do caminho. Você que aí ficou, siga em frente. A vida continua linda, bela, como sempre foi. Você que aí ficou, siga em frente. A vida continua linda e bela, como sempre foi.